Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Teodoro, eu sou um homem trans, hoje eu estou fazendo 23 anos. Happy birthday to me! E não só isso, também está fazendo 6 meses desde que eu realizei a minha cirurgia de mastectomia, que é aquela cirurgia que faz a retirada das mamas. E como eu sei que esse é um assunto bem pesquisado pelos homens trans, eu vou aproveitar e compartilhar aqui com vocês como foi todos os processos, os exames, a recuperação. Então, já deixa o seu gostei aí no vídeo e bora lá! Eu tenho muito assunto para falar a respeito da Mastec, tanto antes, durante e depois. Eu vou tentar fazer com que o vídeo não fique longo, mas se ficar é porque realmente eu vou tentar passar o máximo de informações possíveis para vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe os seus comentários aí embaixo que eu prometo ajudar com aquilo que eu souber. Mas antes de falar da cirurgia em si, eu acho que eu preciso conversar com vocês a respeito de psicólogos, ou psiquiatras, terapia, enfim. Porque a maioria, ou se não todos os cirurgiões, eles cobram um laudo psiquiátrico ou psicológico para estar realizando a cirurgia. Aliás, quem pretende realizar a mastectomia é interessante já dar início à terapia, pelo menos foi assim que eu fiz. E segundo, porque eu ficava muito puto de ter que procurar um psicólogo ou um psiquiatra para estar conseguindo um laudo, mas com o tempo eu percebi que a terapia ela realmente é extremamente importante, porque foi conversando com a minha psicóloga que eu fui preparado emocionalmente e psicologicamente para tudo aquilo que estava por vir. A minha psicóloga, por exemplo, ela falava que quando eu estivesse em casa, que era para eu me olhar no espelho e tentar imaginar como ficaria o resultado da cirurgia, porque mesmo que fosse uma grande vontade minha tirar os seios, a minha mente poderia processar isso tudo como uma perda, então poderia ser que ocorresse alguma bad, no caso de eu não estar psicologicamente preparado para isso. Fora isso, ela também me passou algumas informações a respeito da anestesia, que ela pode trazer um sentimento depressivo, então no caso, se depois da cirurgia eu estivesse um pouco depressivo, que era para eu estar lembrando dessas causas também. Mas no fim das contas, a anestesia me rendeu uma história até que engraçada. Pelo menos eu acho engraçada, porque eu lembro que eu já estava no quarto, eu estava deitado numa cama de frente para uma televisão, e aí eu queria assistir a programação, eu queria ficar acordado, mas eu não conseguia. Eu simplesmente comecei a roncar e a dormir de olhos abertos enquanto eu assistia a programação. Enfim, deu tudo certo, eu fui preparado, não me ocorreu nenhuma bad, muito menos um sentimento depressivo, tudo numa boa e boa parte eu agradeço pelas minhas sessões de terapia. Basicamente, para eu fazer a cirurgia, eu precisei então dar início à terapia para conseguir um laudo, entrar em contato com um cirurgião plástico para pegar a relação dos exames necessários, fazer os exames, entregar de volta para o cirurgião, marcar a data da cirurgia e ir fazer a cirurgia. No caso da minha cirurgia, ela foi feita pelo particular. Eu sei que tem também pelo SUS, mas eu não sei quais são os processos. E o meu cirurgião foi o Eric Carpaneda, que é do Instituto do Lago, lá em Brasília. E, aliás, muito longe do interior de São Paulo, que é onde eu moro. Mas eu tive que ir longe por dois motivos. Primeiro, porque não é qualquer lugar que realiza essa cirurgia em pessoas trans. E segundo, porque eu tive muitas referências boas a respeito do Eric, principalmente do respeito dele com as pessoas trans, e isso para mim era de extrema importância, tanto que eu lembro dele até hoje com um carinho enorme. O meu primeiro contato com o Eric foi pelo Facebook. Eu mandei uma mensagem dizendo que eu gostaria de ir até ele para estar fazendo a cirurgia. Nisso ele já me respondeu que como eu era de outra cidade, eu precisaria ficar em Brasília durante 5 dias, porque eu teria que usar um dreno durante todos esses dias. Ele me passou uma lista com a relação dos exames, o valor da cirurgia e também me recomendou um lugar próximo da clínica para que eu ficasse hospedado. Só para que vocês tenham uma noção de tempo, eu entrei em contato com ele no finalzinho de novembro do ano passado. Quando foi dia 22 de dezembro, eu já estava com todos os exames em mãos, então eu enviei para ele, ele viu que estava tudo certo e a gente já marcou a cirurgia para o dia 12 de janeiro. Foi, sei lá, umas 3 semanas depois dessa data. O que foi pedido de exame foram alguns exames de sangue, urina, ultrassom da mama ou mamografia, hepatite B, hepatite C, AIDS e o laudo psicológico ou psiquiátrico.
Para fazer esses exames, eu procurei um clínico geral da minha cidade mesmo, para que a doutora pudesse fazer o pedido desses exames em papel. E fora isso, ela achou necessário acrescentar uma consulta com um cardiologista, que colocou uma maquininha no meu braço e ficou mapeando a minha pressão durante um dia inteiro, só para que eu tivesse certeza que a minha pressão estava ok e que eu não correria nenhum risco lá na hora da cirurgia por questão de oscilação da minha pressão. Parece ser muita coisa, mas não era. Rapidinho eu realizei todos esses exames e pude finalmente ir para Brasília. Turistei? Não tive tempo de turistar, infelizmente. Mas eu fui para Brasília e eu fiz a cirurgia, que era o mais importante. Já lá na clínica, um pouco antes da cirurgia, foi feito uns riscos para eu saber onde seria feito o corte no meu peito. Eu não sei se eu tenho imagem, mas se eu encontrar eu vou deixar em algum lugar por aqui. E também foram tiradas umas fotos do meu peito, tanto antes quanto depois da cirurgia. Depois das fotos eu sentei com o Eric, a gente bateu um papo sobre como ocorreria a cirurgia, o que eu esperava, o que ele pudesse fazer. Enfim, a gente discutiu toda a cirurgia ali. Falando nisso, vale lembrar que cada cirurgião tem um tipo de técnica. Seja eu vou escrever na tela que é melhor. A disco voador, disco de peixe, dupla incisão, tem invertido e eu não sei se tem mais, mas para quem tem preferência por alguma técnica específica, precisa procurar um cirurgião que faça essa técnica específica. No caso do Eric, eu sei que na maioria das vezes ele só deixa a auréola, ele não deixa aquele biquinho do mamilo. A minha, pelo menos, foi assim. Mas eu conheço um outro rapaz que fez a cirurgia no mesmo lugar que eu, uma semana depois, e ele queria que, além da auréola, também ficasse esse biquinho. E ele conseguiu. Então, eu acredito que tudo é uma questão de se comunicar com o profissional. A minha cirurgia ela demorou uma média de 2 horas e meia. Segundo o Eric, ele demorou mais tempo fazendo a lipo do que a cirurgia em si. Aliás, essa questão da lipo ela é bem interessante na hora de procurar um cirurgião, porque alguns não incluem a lipo no valor da cirurgia ou cobram muito mais para também fazer a lipo. E pelo menos no meu caso, que tinha muitos seios, a lipo ela era necessária para que tirasse o máximo de gordura possível, tanto na frente quanto na lateral, para que também fosse garantida uma estética mais reta possível. Eu até achei que não fosse ficar tão reto, mas a verdade é que eu ainda estava de recuperação, então ainda estava inchado. E já emendando o assunto aí da recuperação, foi bem tranquilo, eu não senti muitas dores, com exceção da primeira noite, que eu precisei levantar para ir ao banheiro e aí realmente doeu muito mesmo. Mas fora isso, o que eu sentia mesmo era um desconforto por ficar deitado tanto tempo. Até porque foram 30 dias de recuperação, 30 dias me movimentando o mínimo possível e evitando qualquer esforço físico, para também garantir uma estética melhor e não deformar muito a cicatriz. E foi isso, as minhas mãos não param, mas foi isso. Considerando mais uma vez que os meus peitos eram muito grandes, eu fiquei muito satisfeito com o resultado da cirurgia. Vou jogar aqui na tela uma foto do antes e do depois para vocês verem também. E uma curiosidade é que na época eu ainda não tinha começado a terapia hormonal e me preocupava não conseguir realizar a cirurgia por esse motivo. Inclusive alguns cirurgiões que eu entrei em contato nem me atenderam direito, porque segundo eles, se eu não estivesse pelo menos há 1 ano em hormonização, sem condições deles fazerem a cirurgia. Mas é possível encontrar quem faça. Pelo que eu sei, a hormonização ela não é bem uma regra, porém ela é aconselhada porque o uso da testosterona a longo tempo ajuda a diminuir o tamanho dos seios, então isso provavelmente facilitaria a cirurgia em várias outras questões. Deixa eu colocar um alerta aqui na tela. Escolham bem o seu acompanhante e o seu cirurgião. O acompanhante porque essa pessoa vai precisar fazer tudo para você, desde a sua comida até mesmo trocar o seu dreno e te dar banho. Aliás, tomar banho era horrível, cara, mas passou, deixa pra lá. E o cirurgião porque você vai precisar ficar em contato com esse profissional. Eu, pelo menos, depois que eu voltei para minha cidade, eu continuava mandando mensagem para o Eric sempre que eu tinha alguma dúvida ou estava preocupado com alguma coisa referente à cirurgia. Apesar de que muitas vezes era exagero da minha parte, com muita paciência ele me respondia, ele dava aquela tranquilizada também e no fim das contas eu tive um contato bem bacana com o meu cirurgião.
Então, para quem tem aí um cirurgião em vista, eu acho que é bacana tentar encontrar outras pessoas que já passaram por este cirurgião, até mesmo para ter alguma referência ou tirar alguma dúvida em relação à cirurgia, até mesmo do profissional. Fora isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quem já passou por essa cirurgia, deixa o seu comentário aí embaixo contando a sua experiência, porque a gente sempre pode ajudar uma outra pessoa. E mesmo quem ainda não fez a cirurgia, deixa também um comentário, porque comentários geram possíveis temas aí. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela, caso alguém queira conversar comigo fora do YouTube. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Eu só voltei aqui sem camisa para dizer que se fosse para resumir a minha cirurgia em uma palavra, seria liberdade. Freedom. Fui! Freedom. Freedom.